Título 3º. Dos procedimentos especiais. Capítulo 1º. Da ação de consignação em pagamento. Artigo 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado prazo de 10 dias para a manifestação de recusa. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de um mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Parágrafo 4º. Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Artigo 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Artigo 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Artigo 542. Na petição inicial, o autor requererá: inciso 1º, o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do artigo 539, parágrafo 3º. Inciso 2º, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1º, o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito. Artigo 544. Na contestação, o réu poderá alegar que: inciso 1º, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Inciso 2º, foi justa a recusa. Inciso 3º, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Inciso 4º, o depósito não é integral. Parágrafo único. No caso do inciso 4º, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Artigo 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Parágrafo 1º. No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária. Artigo 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Artigo 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Artigo 548. No caso do artigo 547.
Inciso 1º, não comparecendo pretendente algum, converter-se ao depósito em arrecadação de coisas vagas. Inciso 2º, comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Inciso 3º, comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Artigo 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo, no que couber, ao resgate do aforamento. Capítulo 2º. Da ação de exigir contas. Artigo 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requerirá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Parágrafo 2º. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10 do título 1º deste livro. Parágrafo 3º. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Parágrafo 4º. Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no artigo 355. Parágrafo 5º. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Parágrafo 6º. Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no parágrafo 5º, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Artigo 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Parágrafo 1º. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Parágrafo 2º. As contas do autor, para os fins do artigo 550, parágrafo 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Artigo 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Artigo 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.